Então, ali, como um ser racional, que Deus havia criado como um ser racional, com toda inteligência e condição de tomar decisões. Então, e Deus sendo um ser plenamente santo, então Deus criou com liberdade, porque a liberdade é um fator que está ligado à justiça. E Deus é justiça plena, é justiça perfeita. Então, Deus precisava criar o ser humano com liberdade, para ele amar a Deus por vontade própria e não, como eu disse, não por ser um ser programado já para isso, porque isso aí não seria voluntário. Mesmo que o homem fizesse isso com amor e com desejo ali, mas de qualquer forma ele tinha sido programado para isso. Então, para Deus não seria uma justiça perfeita. Então, ali Deus fez o homem nessa condição, que era santo, mas tinha condição de sair do plano, caso o homem quisesse sair. Mas, então ali, esse espaço que havia no ser humano, o Espírito de Deus habitava no ser humano. Só que ele não interferia no livre-arbítrio humano. Ele era guiado pelo Espírito de Deus, mas Deus, ele sabe como fazer isso sem interferir no livre-arbítrio, porque como ser livre, o Espírito Santo ele não pode obrigar o ser humano a fazer ou deixar de fazer algo. Ele guia, ele instrui, ele mostra, ele revela, ele alerta, tudo, mas ele não força, porque também isso é parte da justiça. Está tudo ligado à liberdade e à justiça de Deus. Então, ali o ser humano era feliz e amava Deus, sim, ele amava Deus, ele não queria sair do plano de Deus. Só que o ser humano, ele era como nós. Apesar que eles eram santos, mas eles tinham, no demais, eles eram como a gente. Tinha curiosidade, tinha as emoções, empolgações, tinha tudo, igual a gente. E só que eles não tinham inclinação para o mal, porque eles tinham a natureza santa. E então ali o propósito, o desejo de Deus era que o homem, e a gente, eu não sei se era durante toda a vida de Adão e Eva, ou se depois com o tempo, eles seriam, Deus ia aumentar neles o grau de santidade ao ponto que fechasse esse espaço que dava ao homem a condição de permanecer ou não no plano original de Deus. Então, eu entendi dessa forma, fiz um pouquinho de teologia, mas muito pouquinho mesmo, e assim o professor explicou que assim como os seres angelicais que permaneceram santos, eles foram elevados em santidade. E hoje eles não precisam mais do livre-arbítrio, porque eles já declararam a Deus o seu livre-arbítrio em estar no plano perfeito que Deus criou, que Deus os criou. Então, o ser humano, da mesma forma, conforme o teólogo ele nos explicou, ele acredita que Deus iria elevar, né? Isso ele acredita, tá? Ele não diz que está escrito na Bíblia, mas como assim aconteceu com os seres angelicais que permaneceram fiéis, ele acredita que da mesma forma aconteceria com o ser humano. Ele é um pensamento dele, que o ser humano também seria elevado em santidade a um grau que não teria mais
como o ser humano, tipo, sair, né? Tipo, pecar ou qualquer coisa, porque aí o ser humano, por vontade própria, por sua própria escolha e desejo, por sua espontaneidade, já teria provado diante de Deus a sua espontaneidade em estar dentro daquele plano perfeito de Deus. Então, aí sim, Deus poderia elevar o ser humano a um grau de santidade maior, aonde não teria o risco de ser tentado mais de nenhuma forma, assim como seremos na eternidade com Deus. Não teremos risco de ser tentado, e nem esses seres angelicais que são santos, eles não têm nenhum risco de pecar, porque eles foram elevados um grau de santidade acima, porque eles provaram a Deus a sua espontaneidade. Então, assim, esse pastor, teólogo, um homem muito conhecedor da palavra de Deus, ele acredita que também aconteceria com o ser humano. E então, nesse período de tempo, que eu não sei se seria o período todo da vida de Adão e Eva, que eles viveriam como se fosse um período de experimental, como se fosse assim, como que é um período de eles manifestar diante de Deus essa espontaneidade, ou se até um tempo da vida ali seria já o suficiente. Eu creio que um tempo ali seria já o suficiente, e Deus ia realizar o que realizou com esses seres angelicais, permaneceram santos. Eu acredito que sim, porque aí ia dar continuidade, né, à raça humana e tal, e tudo. Em Adão, Deus criou a semente santa, né, que é a semente humana, criada assim como era santo Adão e Eva também, mas agora estou falando de Adão porque ele é o cabeça, né, e é o principal, que é o ser que trazia em si a semente humana, e a mulher também, mas a semente vem do homem, né, a mulher também é importante, mas a semente mesmo, né, vem do homem. Então, a semente em Adão, a semente humana também era santa, era semente santa. Só que quando Adão e Eva, né, sofreram a degeneração, quando Adão sofreu a degeneração, a semente humana, ele foi degenerado por natureza, a natureza dele foi degenerada, e também nele, a semente dele também sofreu a degeneração. Então, aí que entra a natureza do pecado. E aí que o Espírito de Deus, o qual habitava no ser humano, o ser humano, o qual tinha esse espaço que fora criado, na criação ali Deus já criou para ser esse espaço, uma habitação do Espírito de Deus, porque o homem recebia de Deus tudo que o homem precisava, e a felicidade plena, e o homem devolvia tudo aquilo a Deus com adoração. Era uma coisa magnificamente gloriosa. E então, quando o ser humano pecou, então o Espírito de Deus, que é santo, não pôde mais permanecer na sua habitação, porque o Espírito de Deus, ele pode estar em todos os lugares em um só momento, porque Deus é Deus. Deus está em todos os lugares em um só momento. Então, ele também habitava no ser humano. Então, esse local que era o templo de Deus, a habitação de Deus, Deus não pôde mais permanecer porque ficou sujo com o pecado. Então, o Espírito de Deus teve que sair do homem.
E quando o Espírito de Deus saiu do homem, ficou o espaço, ficou o buraco. E esse espaço, por isso que hoje ninguém consegue preencher. A pessoa pensa, não, quando tiver uma namorada legal, uma menina bacana mesmo, eu vou ser feliz. E com certeza, a pessoa fica muito feliz mesmo, fica muito alegre. Mas o vazio interior, ele é só disfarçado, ele não é preenchido com pessoas, com dinheiro, com coisas, ele é só disfarçado. Quando a pessoa pensa que não, ele começa a sentir aquele vazio. Né? Como eu já disse, pessoas que tinham muito dinheiro, muito era jovem. Um dos que eu estou falando é jovem, mas vários deles têm outras histórias também, mas um dos que eu estou falando era jovem, bonito e cheio de moças apaixonadas por ele. Muito dinheiro, mas era infeliz. Era infeliz e o inimigo jogou uma seta na mente dele. Ó, não tem jeito não e tal. Aí, então, quem fala essas coisas na mente é o inimigo de Deus, porque ele quer ver a destruição do ser humano. E é uma mentira. Tudo que ele fala é uma mentira, porque tem jeito sim. Tem jeito sim. Tem jeito. Eu conheço pessoa que quando não tinha Deus, essa pessoa tentou fazer uma loucura, tentou fazer uma doidura, se lançando na frente de um trem. Mas na hora que ela foi, um japonês que estava ali perto, várias pessoas perto, né? Mas um japonês forte que estava ali perto, grudou assim nela, na roupa dela, ou nela assim, não lembro. E puxou ela para trás com tanta força e jogou para trás assim, com aquela força que ele puxou, ela caiu no chão e caiu chorando e gritando e com raiva do japonês, porque o japonês impediu. Só que depois ela ficou feliz da vida, grata a Deus por esse japonês. E aí depois ela conhece Jesus. E quando ela conheceu Jesus, meu Deus, essa moça chorava tanto de felicidade e agradecia a Deus por aquele japonês. Ela glorificava a Deus por aquele japonês que Deus usou para salvar a vida dela. E essa moça depois ela casou. Aquela pessoa que estava ali, o inimigo pondo na cabeça, não tem mais jeito, você é infeliz mesmo e tal. Ele é um mentiroso, não tem jeito para você, mentira. Tem jeito sim. Mentiroso, tem jeito sim. E aquela moça se tornou uma pessoa feliz, se tornou uma serva de Deus, feliz, casou e se tornou uma pessoa muito feliz, sabe? Então o inimigo, ele mente. Agora o que o ser humano tem o vazio, tem, mas ele tem que procurar a causa, e a causa é o que eu estou falando aqui. É o espaço vazio, que esse espaço é a habitação de Deus, que ficou vazia. Então é só reconciliar com Deus. Então, aí o ser humano, ele ali o casal humano ficou a partir de então com este vazio e toda a sua semente, né? Toda a sua semente da mesma forma, porque todos nós em Adão fomos degenerados, né? Porque já estávamos os primórdios, né? Já estava como semente em Adão, mas todos sofreram a degeneração. Então, esta é a situação. Mas então Deus se compadece do ser humano ali. Deus se compadeceu, por mais que Deus tinha avisado, Deus tinha falado, e o ser humano desobedeceu, mas Deus, ele é amor. E ele se compadeceu mesmo assim. Então Deus, ele fez um plano
E Deus falou, eu estou falando Deus falou, tá? Mas não quer dizer que está escrito que Deus falou. Mas é o modo para poder explicar. Deus falou, não tem como o ser humano fazer nada por ele. Agora toda a humanidade está condenada, foi condenada pelo juízo de Deus. Porque no juízo de Deus, o ser humano foi julgado e condenado. Foi encontrado mesmo em falta e condenado. Só que Deus falou, agora eu preciso salvar o ser humano, porque eu os amo. Eu criei com amor, criei para ser meus filhos, viver na minha presença, para reinar, para tudo que Deus sabia que Ele tinha preparado para o ser humano desfrutar por toda a eternidade, coisas magnificamente gloriosas que palavra não pode descrever. Deus falou, não, eu não vou perder eles, eu não vou. Mas não tem como o ser humano voltar para mim. Ele não pode fazer absolutamente nada. Nada. Não há nada que o homem possa fazer que possa se redimir. Então, como eu não quero que eles pereçam, eu vou resgatar eles do pecado e livrar eles dessa eterna separação. Eu vou fazer isto. E eu sei que para isto, quem vai ter que... Porque Deus não passa a mão na cabeça. Deus, Ele não, tipo, meu filho, olha, eu sei que vocês errou, mas eu amo tanto vocês que eu vou ignorar, deixa tudo para lá, esquece tudo, deixa para lá, eu vou perdoar vocês. Não, Deus não faz isso, de jeito nenhum. Para Deus, o mal tem que ser punido de toda forma, não tem escape, tem que ser punido. E Deus tinha que fazer justiça porque Ele é Deus e Ele é justo. Deus tinha que fazer justiça. Então não tinha como o ser humano escapar não tinha como Deus evitar isso, de que o ser humano pagasse pela sua culpa. Ou o ser humano, e para o ser humano pagar, para Deus fazer justiça, para Deus assumir o papel dele como o Deus justo, plenamente justo, a única forma, duas formas. Uma seria, para Deus fazer justiça, Ele teria que condenar o homem, lançar o homem na condenação. Porque aí sim Deus ia estar fazendo justiça. Não tinha outra forma, a não ser a providência que Ele tomou. Então aí entra Deus com uma providência. Deus falou, ou Deus lançava o ser humano na condenação, ou Deus assumia a culpa, porque não tinha outro meio. E Deus falou, eu assumo a culpa. Eu assumo a culpa, mas eu não vou perder eles. Eu não vou deixar que eles vão para a condenação. Eu vou assumir a culpa. E aí Deus, essa parte eu não vou entrar, vou falar em outro vídeo. Mas o que Deus queria era descer ao mundo e pagar o preço. Ele mesmo ia pagar o preço com a vida dele. Então ele ia, através do sangue de Deus, o homem ia ser purificado, regenerado. Lembra que eu falei que o homem, quando pecou, foi degenerado, sofreu a degeneração? Então agora, pela purificação dos pecados e a justificação que Deus ia conceder ao homem, ia ser justificado diante de Deus. Então o homem ia ser reconciliado com Deus e regenerado. Então lá no Éden, pelo pecado de Adão, o homem foi degenerado, sofreu a degeneração de santo por natureza, se tornou uma natureza pecadora, então ele se tornou pecador por natureza. Mas agora, com a obra de Cristo Jesus na cruz, o próprio Deus
pagando com o seu próprio sangue, pela obra expiatória, sendo morto no lugar do homem. Então, pela redenção do próprio Deus, pelo sangue dele derramado pelo homem, então agora o homem é de novo regenerado, né? Lá ele foi degenerado, mas agora o homem, pela obra do plano da salvação de Deus, em Cristo Jesus, o homem é regenerado. Então agora o homem regenerado, perdoado, reconciliado, justificado diante de Deus, agora ele estava pronto para receber de volta o Espírito de Deus e voltar a ser a habitação do Espírito de Deus. Então agora o Espírito de Deus preenche o ser humano, aquele que se reconcilia com Deus, preenche, e aí nada mais causa vazio no ser humano. Eu sou prova viva disso. Eu não sinto esse vazio. Por mais que eu estou sozinha, sem os meus filhos estar por perto, sozinha, e eu não sinto esse vazio, porque eu fui preenchida pela obra da redenção, pelo Espírito de Deus, que me deu a condição do Espírito de Deus, deu a condição, após eu receber, do Espírito de Deus retornar para o ser humano, voltar a habitar no espaço. Então aí ele é preenchido. Então a gente pode sentir saudade das pessoas, pode sentir, eu tô tão sozinha aqui, no sentido que físico, né, sozinha, mas você não sente aquele vazio, aquela coisa que você fica, mas o que é? E você corre atrás para preencher. Não, você está preenchido. E eu posso dizer que a presença de Deus, ela preenche, quando sente a presença de Deus, ela preenche até quando você está passando por, pode ser o pior momento de sofrimento, que você está ali no sofrimento, mas até o sofrimento some por causa da presença de Deus, né? No caso de sentir a presença de Deus forte, mas naturalmente também, assim, a gente já está, mesmo no momento que está chorando, que está triste com alguma coisa, mas você sente que você está preenchido, você não sente mais esse vazio. Porque esse vazio, ele tem o tamanho de Deus, ele é um espaço que ninguém pode preencher, porque ninguém e nada pode substituir a Deus. Então, é aí que, como eu disse, quando o ser humano, ele corre atrás de uma coisa e de outra, e ele não consegue preencher o vazio, então aí muitos, né, começam a buscar então atrás da religião. Ele vai atrás da religião para poder se preencher. Mas deixa eu voltar aqui um pouco, que olha, para ver como que é a palavra de Deus, ela realmente, o que eu estou falando é a palavra de Deus, porque Deus criou o ser humano para ser a habitação, para ter esse elo perfeito com Deus, né? Como eu disse lá atrás, Deus, ele enchia o ser humano com a sua felicidade, com a sua presença, com a glória da sua presença, a comunhão com Deus, que deixa o homem plenamente feliz, completo e perfeito. Então, Deus enche o ser humano da felicidade da sua presença, né? E o ser humano devolve aquela felicidade com adoração a Deus. Então, foi nesse sentido de que Deus, nesse propósito que Deus criou o ser humano. Criou para desfrutar de Deus e devolver a Deus a adoração devida a Ele. Por gratidão
por gratidão, por amor, por gratidão pela felicidade derramada sobre o ser humano, pela alegria da presença de Deus, pela felicidade de toda a plenitude, porque o homem era plenamente feliz. Foi para isso que Deus criou, para ser completamente feliz. Então, a gratidão do ser humano por aquela completude. Então, o ser humano, e pela presença de Deus, e pelo ser humano amar Deus, por tudo que Deus é, e ele ser tão grato a Deus, então aquela alegria, aquela felicidade toda, e se transformava em gratidão e em desejo de adorar a Deus. Então o ser humano devolvia a Deus, de forma assim, com a sua adoração a Deus. Mas é claro que nada pode pagar tudo isso que Deus fez, né? Mas o mínimo que nós podemos fazer é devolver a Deus em forma de gratidão a nossa adoração. E então era esse o sentido. Mas olha aqui o que a palavra de Deus, né? Que eu disse que o ser humano foi criado para ser templo, né? Templo de Deus, habitação de Deus. No passado, eu vou ler aqui o que eu escrevi. No passado, onde o povo de Israel se reunia no templo, o templo era o lugar onde o povo de Israel se reunia para ter uma comunhão com Deus. E o Senhor manifestava a sua glória no templo. Então, quer dizer, lá no passado, o povo já... Isso aqui já depois do pecado, claro, né? Estou falando ali do povo de Israel. Então, quer dizer que lá no passado Deus já mostrava, o povo já entendia, e Deus mostrava que o ser humano foi criado para ter essa relação com Deus, essa comunhão íntima com Deus. Então o povo sentia a presença de Deus, ia para o templo para poder ter essa comunhão com Deus, e Deus manifestava ali, e o povo sentia a glória de Deus. Então aqui a palavra de Deus diz assim, ó, 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz assim: não, isso aqui está falando para quem já se reconciliou com Deus, né? Mas Deus está convidando os que não se reconciliou, venha se reconcilie comigo, venha reconciliar, volte para o plano original, venha, larga o pecado, volte para o plano original, que é um plano de glória, e aonde vocês terão livramento da consequência eterna do pecado. Então é esse o convite de Deus: venha para ser livre da consequência eterna e para receber de volta, entrar de volta no plano original. Então aqui diz assim, ó, para você ver como que Deus realmente criou o ser humano para ser habitação de Deus, para estar em comunhão perfeita com Deus. Aqui no 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20 diz assim: não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Nós não somos de nós mesmos. Deus nos criou para Ele, para viver com Ele, para desfrutar como filhos dele, mas filhos que obedecem, né, o Pai, que são, que amam o Pai e que têm desejo de estar ligado com o Pai, né? Porque fostes comprado com bom, agora dizendo, já depois do pecado, claro, né? Porque fostes comprados por bom preço. Então, que preço que nós fomos comprados? Pelo sangue de Jesus. Ele nos comprou, quer dizer, nos resgatou do pecado pelo seu próprio sangue. Então, glorificai-vos, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, é o que eu disse, né? Essas passagens, elas nos mostram que Deus realmente, Ele criou o ser humano para esta comunhão perfeita com Ele. Mas quando o homem pecou, houve a ruptura, então, pela contaminação com o pecado, então a separação de Deus,
e o vazio interior, como eu já disse, né? Então, Deus fez o plano e assumiu a culpa, né, do pecado e pagou com o seu próprio corpo, né, recebendo no seu próprio corpo todo o castigo, meu Deus, todo o castigo humano, que era para o ser humano. Deus se fez homem para poder receber no corpo dele o castigo, porque Deus não passa a mão no pecado, mas ele falou, eu vou assumir a culpa do pecado. Já pensou, gente? Eu vou assumir a culpa e vou sofrer o castigo e vou morrer, porque eu não posso deixar sem punição. Eu vou então ser punido no lugar deles, para poder salvar eles, para resgatar eles. Meu Deus, é muito amor, é muito amor, é muito amor. Então, como eu estava dizendo, muitas pessoas, no momento... Dá licença. No momento que ele vê que ele não consegue se preencher, então muitos começam a correr atrás de religião. Só que religião não pode salvar. Mas, pelo menos, a palavra, quando diz assim, ó, aqui eu escrevi, porquanto religião, a palavra religião, na forma correta, a palavra religião, ela significa religare, que quer dizer religar. Então, pelo menos, ainda que religião não salva, mas o homem, então, ele começa, ele dá um passo, assim, mais favorável do que os outros, que ele estava correndo atrás de uma coisa, de outra, para adquirir e tal, achando que vai ser feliz. Pelo menos aqui, pelo menos no nome do que ele foi buscar atrás, ele acertou, pelo menos no nome, porque religião significa religare. Então, essa palavra, ela está diretamente relacionada ao plano da salvação de Deus. Porque o ser humano, ele se tornou essa palavra, religião, como uma muleta para ele tentar chegar a Deus. E não tem nada a ver isso. A palavra religião significa religar. Por isso que o homem corre atrás de religião e ele não consegue se preencher. Porque ele está achando que os meios, ele pode, por os meios, ele conseguir chegar a Deus pelo esforço próprio. Cada uma apresenta uma situação, um jeito de chegar a Deus. E o jeito de chegar a Deus é Deus resgatando. Não tem outro jeito. É só o plano de Deus que faz isso, resgate. É Deus, não é o sistema religioso. Ele apresenta, ele mostra o ser humano se esforçando para chegar a Deus, com caridade, com bondade, com rituais, com várias coisas, né? Mas no plano da salvação de Deus é diferente. É Deus vindo de encontro com o homem. É totalmente diferente. Porque Deus sabia que não tinha como o homem fazer nada. O sistema religioso mostra de outra forma. Ele mostra o esforço humano para chegar a Deus. E no plano da salvação de Deus, Deus mostra para o ser humano que não tem nenhum meio para ele se chegar a Deus. O único meio é através do plano que Deus fez. Então, depois eu vou estar falando do plano que Deus fez para mostrar a condição do pecado do ser humano, que foi o plano, que foi a obra da lei, que não foi para salvar, mas foi para mostrar a condição humana. Então, pela lei, Deus mostrou que não tinha como o ser humano se salvar por ele mesmo. Então, no plano da salvação, Deus desce para salvar o homem. Assim, isso é típico de Deus.
Ele fez o mesmo lá na fornalha de Nabucodonosor, quando estava o servo de Deus lá para morrer na fornalha de Nabucodonosor. Deus, ele não mandou anjo, nada, ele mesmo desceu lá. Depois vamos estar falando sobre isso. Então, a palavra de Deus, ela diz que Deus, ele estabeleceu o plano para isso, para nos reconciliar com Deus, para nos religar a Deus, para nos redimir do pecado. Então, por isso a palavra de Deus, porque não tinha como o ser humano ir a Deus, porque nós fomos cortados de Deus. Não tinha como nós ir. A palavra de Deus diz que todos nós, em Adão, todos nós pecamos. Então a palavra de Deus diz, não há nenhum justo, nenhum sequer, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então o plano de Deus veio para restituir, para religar nós a Deus. Por isso a palavra de Deus disse, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Então, é aí que ocorre o preenchimento humano, né? Quando o ser humano entende, aceita e entra no plano da salvação de Deus, então ele é reconciliado com Deus, então o Espírito Santo de Deus volta a habitar no ser humano. Então, somente assim o ser humano pode ser preenchido. Esse vazio que foi causado lá no Éden, ele é preenchido quando cá o ser humano se reconcilia com Deus, através do plano que foi feito lá no Jardim do Éden, o plano divino, que foi feito não, que foi anunciado ao homem, lá no Jardim do Éden, foi anunciado esse plano, lá Deus prometeu que Deus ia enviar o Cristo, e Deus enviou, cumpriu o seu plano, e agora quando o ser humano entra nesse plano, então ele é reconciliado e o Espírito de Deus volta para o ser humano e aí sim o vazio é preenchido, porque a obra de Deus é perfeita, porque é a obra de Deus e não do homem, porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Até o próximo vídeo.